Queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes, boa noite. Boa noite. Aos que nos acompanham pelas mídias sociais, e também aos desencarnados que vieram acompanhar a nossa explanação, sejam todos muito bem-vindos. O nosso estudo de hoje é a mensagem doutrinária Egoísmo. Está no Livro dos Espíritos, capítulo 12, item Perfeição Moral, perguntas 913 a 917. Como sempre, na Casa Espírita, nós inicialmente fazemos uma prece antes de todas as atividades. Aqueles que quiserem, puderem, cerrar os seus olhos, podem fazer e elevar o pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, aos mentores dessa casa, aos nossos mentores individuais, para que nos inspirem, nos incluam, nos iluminem, para podermos aproveitar os ensinamentos contidos no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e nas obras auxiliares. Que Deus nos ilumine, estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Que assim seja. Tem alguém que está vindo numa casa espírita pela primeira vez? Se tiver, nessa casa espírita ou nessa aqui? Então já conhece alguma coisa do Espiritismo. Seja muito bem-vinda, sejam muito bem-vindos todos, e que a doutrina espírita possa responder muitas perguntas que ficam no ar sem respostas. E aqui o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, afagar corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa é a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. É isso que o Espiritismo busca, consolar e orientar. Nosso tema de hoje é o egoísmo. O egoísmo está por trás de praticamente todos os vícios, erros e até crimes cometidos pelos seres humanos. Desde a infância, nós desenvolvemos um amor próprio. O amor próprio é positivo para a nossa autoestima, mas quando ele se torna exagerado, transforma-se num dos piores males, e esse mal é o egoísmo. Aí nós pensamos ser o centro do universo e que todos nos devem obediência e reverência, e normalmente o egoísmo cresce acompanhado do ciúme e da inveja. Nós vamos sempre nos basear no Livro dos Espíritos, e na pergunta 913, Kardec pergunta: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Os benfeitores respondem: já falamos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudem todos os vícios e vão ver que no fundo de todos existe egoísmo. Nele está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser chegar perto da perfeição moral deve limpar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, devido o egoísmo ser incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. À medida que as pessoas se educam nas coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. E a doutrina espírita procura, através das palestras, das nossas conversas, exaltar as qualidades e combater os vícios. Entre as qualidades que nós estamos sempre querendo exaltar é o amor, a caridade, a piedade. E dentre os vícios, um desses é o egoísmo. E o planeta só vai ficar livre do egoísmo
quando todas as pessoas tiverem se elevado na escala espírita, tiverem evoluído. O egoísmo vai ser sempre um obstáculo ao bem da terra, enquanto nós aqui, espíritos inferiores, permanecermos encarnados. Mas à medida que nós vamos nos depurando em encarnações sucessivas, vamos nos despojar do egoísmo como de outras impurezas que atualmente nós consideramos normais. Agora há pouco nós estávamos conversando aqui a respeito da nossa evolução. Nós olhamos para nós percebemos que já evoluímos muito. E dentro dessas nossas conversas, nós podemos ver que nós já estivemos nas touradas, nós já estivemos nos duelos, torcendo para um, torcendo para o outro. Nós já acendemos as fogueiras para queimar os hereges. Às vezes nós éramos os hereges. Então esta nossa evolução moralmente está nos trazendo para dias melhores. E a partir dos conhecimentos que o Espiritismo nos dá, a tendência é nós melhorarmos ainda mais. Mas parece que o egoísmo cresce com a civilização. E é a própria civilização que cria condições para isso. O aumento da vaidade, do ciúme, da inveja, tudo alimentado pelos conteúdos de consumo, pelas mídias sociais, pelos meios de comunicação. Quando as pessoas estiverem despojadas do egoísmo, viverão como irmãos, sem fazerem mal algum aos semelhantes, auxiliando-se reciprocamente, movidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo do fraco. Nós não mais veremos lares onde falta o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. Agora há pouco, conversando com a nossa irmã Ângela, nós falamos que nós fazemos muito pouca coisa. Quem faz mais são os espíritos superiores. E eles é que preparam as nossas salas, preparam os nossos ambientes e nos preparam também. E Kardec pergunta na questão 917, qual o meio de destruir o egoísmo? O espírito Fenelon responde, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Influência de que o ser humano ainda não pode libertar-se e para tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo vai enfraquecer à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e com a compreensão de que o Espiritismo proporciona. O Espiritismo bem compreendido vai transformar os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo se firma na importância da personalidade. O Espiritismo bem compreendido mostra as coisas de forma que o sentimento da personalidade desaparece diante da grandiosidade do universo, destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-as às suas legítimas proporções. O Espiritismo combate o egoísmo. Se nós nos olharmos e olharmos para a Terra, e à noite a gente dá uma olhada para o céu, ver aquela multidão de estrelas, nós vamos ver que nós somos muito pequenos diante da grandeza do universo. Então, por que nós vamos ser egoístas diante dessa imensidade de coisas boas? Só que nós vemos o egoísmo das outras pessoas é o que muitas vezes nos torna egoístas, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva, notando que os outros pensam em si próprios e não em nós.
ficamos a ocupar-se conosco mesmo mais do que com os outros. Sirvamos de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo, de pessoa a pessoa. O princípio da caridade, da fraternidade, e cada um pensará menos em si. E assim vai se ver que as outras pessoas pensaram nela. Todos vão experimentar a influência moralizadora do exemplo do contato. É preciso ter uma grande virtude para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que normalmente não agradecem devido ao egoísmo. Para os que possuem essa virtude é que o reino dos céus se acha aberto. A esses é que está reservada a felicidade dos eleitos. Kardec comenta: muitos esforços são empregados para fazer a humanidade progredir. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real que se alastra por todo mundo e do qual cada pessoa é mais ou menos vítima. Cumpre combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Nós estamos diante de uma epidemia de dengue. O egoísmo é uma epidemia que já vem desde que o homem é homem, o ser humano é ser humano. Continua Kardec: procure-se em todas as partes do organismo social, da família aos países, do barraco ao palácio, todas as causas, todas as influências que citam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio vai aparecer por si mesmo. Então, destruir essas causas, se não for de uma vez só, ao menos parcialmente. O veneno, pouco a pouco, vai ser eliminado. Quando nós assim estamos combatendo a epidemia de dengue, começarmos a combater o egoísmo que existe em nós, esse mal vai ser sanado, vai ser eliminado. A cura pode demorar, porque as causas são numerosas, mas não é impossível. Ela só é possível se o mal for atacado em sua raiz. Como? Pela educação. Não por essa educação livresta que você põe o livro debaixo do braço, no leite, mas pela educação moral. Quando você mostra para as pessoas que o egoísmo faz tanto mal a ela quanto para si mesmo. E aí sim, continua Kardec: quando se conhecer a arte de educar os costumes, como se conhece de educar as inteligências, vai conseguir corrigi-los. Do mesmo modo que se arrumam plantas novas, essa arte exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que para exercê-la com proveito basta conhecimento da ciência. Não basta. Precisa de mais. Kardec cita um exemplo muito interessante. Quem acompanhar um filho de rico com de pobre, desde o nascimento, vai observar todas as influências nocivas que sobre eles atuam, em consequência da fraqueza, do desmazelo e da ignorância dos que os dirigem, observando igualmente com quanta frequência falham os meios empregados para moralizá-los, não poderá espantar-se de encontrar pelo mundo tantas esquisitices. Faça-se com moral o que se faz com inteligência. E veremos que, se a natureza inacessível, muito maior do que se julga, é o número das que apenas reclamam boa
cultura para produzir bons frutos. Nós podemos ver a educação dos povos e a nossa educação também. Nosso amigo Wagner estava comentando conosco ontem a respeito da educação moral dos povos. Um povo moralmente civilizado, não se vê lixo nas ruas. Não se vê as pessoas jogando bituca de cigarro do lado. Nos povos moralmente não civilizados, eu pego meu lixo e jogo para o vizinho. Eu varro minha casa e jogo para o vizinho de baixo, sempre por debaixo, porque aproveita a lei da gravidade, é mais fácil jogar para baixo que jogar para cima. Se a gente joga para cima, vai cair na nossa casa. Se nós fôssemos mais moralizados, menos egoístas também, que isso também é uma forma de egoísmo. Eu me livro do mal que é o lixo, jogando para o outro, mas não me livro de um vidro de perfume bonito e gostoso. Esse eu guardo para mim. Se nós nos moralizarmos moralmente, nós vamos erradicar o egoísmo, mas vai demorar um tempo ainda. A pessoa quer ser feliz, natural, é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha para melhorar a sua posição na Terra, que pesquisa as causas de seus males para remediá-los, quanto compreender bem que o egoísmo reside numa dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a ganância, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento magoa, a que perturba todas as relações sociais, provoca desavenças, aniquila a confiança, a que obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim, a que do amigo faz o inimigo. E ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a felicidade. E podemos acrescentar com a sua própria segurança. E quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como se combatem a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. O seu próprio interesse a isso vai induzir. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços da pessoa, se quiser assegurar a sua felicidade nesse mundo, tanto quanto no mundo futuro. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Emmanuel diz: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazer a Terra subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é o alvo para o qual todos devem apontar as suas armas, dirigir suas forças, sua coragem para vencer-se a si próprio. Que cada um empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que este monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo à felicidade. Jesus deu o exemplo da caridade com Pôncio Pilatos sobre o egoísmo. Quando Jesus vai percorrer as estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? E disse aos judeus: esse homem é justo, por que nos querem crucificar? Mas Pilatos deixa que crucifique, uma prova do egoísmo. E é a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral que se deve atribuir o fato do cristianismo ter ainda não ter desempenhado a sua missão.
E cabe aos novos apóstolos da fé, que somos todos nós aqui, espíritos, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e destruir o caminho de pedras que lhe embaraçam a marcha. Expulsar da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos. Porquanto já é tempo de a humanidade envergar a sua veste viril, para que cumpra, primeiramente, expulse o egoísmo dos vossos corações. E Pascal, no mesmo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, acrescenta: se as pessoas se amassem com recíproco amor, a caridade seria mais bem praticada. Mas para isso é preciso se esforçar por largar essa couraça que cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se desculpava. Não repelia quem o buscava, fosse quem fosse. Socorria a mulher adúltera como um criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria. Fugiria envergonhado, esconderia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal então desaparecia, fique incerto. Comecem por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixar a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus, que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Sem a caridade não vai haver descanso para a sociedade humana, não vai ter segurança. O egoísmo e o orgulho andam de mãos dadas. A vida vai ser sempre uma corrida em que vence o mais esperto. Uma luta de interesses em que se pisam as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços de família vão merecer respeito. A indiferença é uma das manifestações do egoísmo que nos faz voltar as costas ao próximo. E Paulo, na carta aos Romanos, diz: porque nenhum de nós vive para si. A árvore canta, produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. Todos nós já apanhamos uma laranja, mas fomos nós que plantamos essa laranjeira? Foram nossos pais, nossos avós. A laranjeira que nós plantamos hoje vai ser para os nossos filhos, para os nossos netos. E a gente nunca para pensar nisso. A banana que a gente come, não fomos nós que plantamos, fomos os nossos pais, os nossos avós. Quando nós plantarmos hoje, vai ser para os nossos filhos, para os nossos netos. Por isso que Paulo diz: ninguém vive só para si. Quando se acende uma luz, a luz clareia, mas clareia também todos que estão ao redor. As tuas decisões inspiram as decisões alheias. Quando nós dissemos: vou para a casa espírita hoje, nós só não nos influenciamos nós, como muitos que estavam ao nosso redor, senão encarnados, desencarnados. Milhares de olhos observam teus passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem e para o mal. Ninguém vive para si, queiramos ou não. É da lei que nossa existência pertença à existência dos que nos rodeiam. Vivemos para os nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas.
E tudo aquilo que constitui suas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz, ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia o teu mundo íntimo, faça o bem que puder, porque ninguém vive para si. Vida é chama eterna, todo dia é tempo de inventar, clarear e prosseguir. Desencarnação é libertação da alma, morte é outra coisa, morte constitui cessação da vida, apodrecimento do horror. Os que desanimam de lutar, trabalhar, renovar e evoluir são os que verdadeiramente morrem, mesmo vivos, convertendo-se em múmias de negação e preguiça. E ainda que a desencarnação passe por eles, prosseguem inativos da condição de mortos, voluntários que recusam a viver. Acompanhemos a marcha do sol, que diariamente cria, transforma, experimenta, embeleza. Renovemos-nos. E Jesus disse: como quereis que os homens o façam, da mesma maneira fazei vós. O supérfluo que sobra na nossa casa é o necessário que falta ao vizinho. O irmão ignorante, tombado em erro, é alguém que nos perde os braços, e a aflição alheia pode ser a nossa. Beneficência assume o caráter de dever puro e simples, escondendo o egoísmo. Todos precisamos de apoio à luz da compreensão, de remédio que acompanhe, de enfermagem e de conselho em base de simpatia. Todos necessitamos de caridade uns para com os outros. Deus criou para a felicidade, fruto do relacionamento fraterno com o nosso próximo. O egoísmo faz com que nos fechemos em nós mesmos, privando-nos dessa bênção. O egoísmo é a negação da caridade. Repetindo, ninguém vive para si. Vivemos para os nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais, nossos sonhos, nossa realidade, nosso. O egoísmo é a estaca zero para propiciar os primeiros movimentos no rumo da solidariedade do bem comum. O egoísmo é um remanescente do primitivismo que predomina na natureza humana. Responsável por inumeráveis males, comanda os indivíduos que aniquilam, os grupos que entorpecem moralmente, a sociedade que submete ao seu jugo. Resultado dos impulsos animais, conduz a pesada carga do interesse imediatista em detrimento dos valores que enobrecem, quando partilhados com o grupo social. Porque propõe prazer, lança o ser humano no mundo das conquistas exteriores em mecanismos de perversidade, pouco se preocupando com os resultados sinistros que os seus lucros e triunfos oferecem à sociedade. O egoísmo que se encontra instalado na natureza humana responde pelas situações embaraçosas e desafiadoras que retardam a marcha evolutiva, criando impedimentos e transtornos complexos no processo da evolução. O egoísmo é a úlcera moral que degenera o organismo espiritual da criatura humana. O egoísmo consiste no excessivo amor ao próprio bem, sem atender ao dos outros. Ao egoísmo devem-se as grandes calamidades morais e sociais que se apresentam no organismo da humanidade, gerando guerras de religião, de classes, de raças, de política, de anseios desmedidos. O egoísta somente vê a si mesmo e as suas ambições, que o prendem na escravidão, nesse carrasco do processo
espiritual. As guerras que nós estamos vendo aí no Oriente Médio, entre Israel e Hamas, é fruto de egoísmo. A guerra que nós estamos vendo entre a Rússia e a Ucrânia é egoísmo. A guerra que nós travamos com os nossos lixos, jogando para o vizinho, é egoísmo também. Todas as guerras são frutos do egoísmo. Eliminados os interesses egoísticos, aos poucos vão desaparecendo os conflitos internos que decorrem do medo da perda, do medo da perda da posse, do medo da perda da juventude, do medo da perda da saúde, da posição social, do trabalho mantenedor da existência, que se substitui pela tranquilidade do dever bem-vindo. Saulo, egoísta que era, só defendia a si mesmo, transformou-se no Paulo que difundiu o Evangelho de Jesus, do egoísta ao altruísta. Lentamente, o egoísmo de cada um vai desprendendo as camadas externas em que se envolve, enquanto se renova interiormente diante da energia edificante que flui dos centros vitais do psiquismo. Esta é uma luta abençoada e feliz, cujo resultado é planificador por alimentar as constantes transformação moral do ser profundo da consciência cósmica, nos disse o Espírito Carlos Torres Pastorino. E finalizando com uma frase do filósofo Raul Seixas, na canção Carpinteiro do Universo. Ele disse: o meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Será que algum dia nós vamos pensar como esse filósofo que nas canções que ele deixou, algumas são tão profundas quanto essa frase? O meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Será que a gente quer ajudar alguém? Será que nós estamos procurando fazer o bem sempre? Será que o nosso egoísmo vai nos dar essa chance? Que nós possamos aprender um pouco a nos livrar do egoísmo. É claro, é evidente que não é de hoje para amanhã que nós vamos nos livrar totalmente. O Saulo, para se transformar em Paulo, sofreu muito. Nós, para nos despojarmos dos nossos egoísmos, também vamos sofrer muito. Quem é que vai tirar o prato de comida da boca para dar para o semelhante que está tão faminto quanto? Às vezes nós nos alimentamos e deixamos aquele que está tão faminto quanto nós se alimentar. Se a gente melhorasse um pouco, vamos dividir essa marmita em dois, um para mim e um para você. E agora me lembro de um desenho do Pica-Pau. Quem conhece o Pica-Pau? Está lá ele discutindo com um camarada, não sei se é bem ele ou não. Um para mim, um para você. 1, 2 para mim, 2 para você. 1, 2, 3 para mim, 3 para você. E assim ele vai. Que ele mostrando que no egoísmo dele, ele nos ensina a repartir. Não, se é 1 para mim, é 1 para o outro. Se é 2 para mim, é 2 para o outro também. Jesus nos ilumine, possamos voltar para os nossos lados melhores do que chegamos. Aqueles que quiserem cerrar os seus olhos para a nossa prece de encerramento, com um pensamento já elevado até Deus, os mentores desta casa, os nossos irmãos. Nós agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui, aprendendo sempre
a nos livrar dos nossos defeitos, a praticar a caridade, a piedade, o amor. Possamos levar para os nossos lares mais um pouco o teu amor, Jesus. Amor que nos acompanha o tempo todo. E assim seja.